Tenho uma tarefa a cumprir. Quem tem? Aleluia. Já determinei em meu coração. Quem determinou que vai vencer? Tenho muros pra reconstruir. Eu tenho muitas coisas para reconstruir você. Dessa obra eu não abro mão. Quem começou a campanha, querido, te levanta em fé. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, Reconstruir família, famílias, reconstruir finanças, o amor, reconstruir casamento, segundo a boa reconstruir mão do relacionamento. meu Senhor. Vai falando para Deus o que você realmente quer reconstruir. E como Aleluia. Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir Aleluia. debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir Quem tem fé? reconstruir. Quem tem fé que o seu filho vai estar aqui, o seu esposo vai estar aqui, quem tem fé que a sua família vai estar aqui, é por fé, queridos. Os muros destruídos pela dor, Reconstruir, famílias, reconstruir. o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Levante as suas mãos. Eu vou pedir que as filhas da salvação peguem uma caixa que tenha nome, uma cada um. Levanta bem alto. Levante a sua mão e você diga para o Senhor: está aqui, Senhor, o meu tijolo. Está aqui meu tijolinho. Eu vim reconstruir. O que você veio reconstruir hoje? Pode vir para cá. Enquanto a Ronara canta de novo. Meu sonho, O que você veio reconstruir? O que tem na sua vida que falta reconstruir? Edificar os muros destruídos. Vai lembrando, vai falando com Deus. Pela dor. O que você precisa reconstruir? Finanças, sonhos, famílias, o casamento. amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Mais uma vez, só as vozes. Reconstruir meus sonhos, Cante. reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Mais uma vez, ministérios. Reconstruir Troque as pedras, meninas. Tem mais pedras. meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, Reconstruir. famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Oriandaramacho que taramaço, oriandarai. Você pode dizer: eu não vou desistir. Não, eu não ouvi. Você está aí? Cadê os guerreiros? Eu não vou desistir. Diga: eu cheguei nesse lugar e eu não vou abrir mão. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Sente, por gentileza. Aleluia. Pode colocar aí um fundo. E você sente, mas fica bem ligado no que Deus tem para nós essa noite. Amém? Por gentileza. Eu não sei se é o retorno, eu não sei o que está acontecendo aqui, também é abafado aqui, Paulo.
Enquanto o pessoal senta, por gentileza, você que está em casa também, sinta-se agraciado, abençoado. Nós estamos no segundo dia da campanha, amém? Segundo dia da campanha, que nós começamos tá aí, ó, reconstruindo os muros. Nós estamos na segunda quarta-feira, então tá muito recente o nosso início. E essa semana, eu tive algumas mensagens. Você sabia que você entrou no território do inimigo? Quem sabe aqui que entrou no território do inimigo? E você fala para a pessoa que está do seu lado assim: sabia que lá tem inimigo? As pessoas, elas entram numa batalha, presta atenção na pastora, entra no território do inimigo e acha que o inimigo não vai se levantar, que o inimigo vai ficar lá quietinho, deitadinho. Foi a pior semana, meu amado. Sabe por quê? Porque estava tudo escondido. Eu tenho certeza, querido, que na quarta-feira passada Deus nos mostrou onde estava a poeira, aonde estava realmente que nós precisamos as rachaduras da nossa casa. Eu tenho certeza que se você orou e buscou, Deus te mostrou na tua geração, na tua família, no teu ministério, no casamento, com os filhos, enfim, aonde que está a rachadura. Porque semana passada a gente falou sobre isso, que Neemias, ele tomou consciência do que estava destruído, e depois ele armou uma estratégia em Deus para realmente vistoriar o ambiente do inimigo. E o que é que eu quero dizer para você? Que nós entramos em guerra. O título da semana passada, se você pegar no YouTube, você que não viu, é preparando-se para entrar em guerra. Só, queridos, que nós estamos entrando no território do inimigo. Você sabe que tem 24 horas o inimigo vigiando? As pessoas pensam que Satanás, ele fica dormindo durante o dia. As pessoas, elas não oram, elas não buscam, elas não têm sede. Hoje mesmo eu falei ali nos grupos que algumas pessoas que disseram que não iam estar aqui, eu disse: você vai estar aqui, porque eu tenho certeza que Deus ia cessar a chuva, e eu tenho certeza que o vento ia cessar e você ia estar aqui, amém? Sabe por quê, querido? Porque a gente não luta na nossa carne. Eu tenho certeza que muitas pessoas olhando para mim que disseram: não vai dar para passar, eu não vou conseguir descer, eu não vou conseguir ir. Cadê a tua fé, querido? Cadê a tua fé? Qualquer vozinha, qualquer vento, qualquer coisa, você já bota o não na frente. Sabe, queridos, nós estamos em guerra. Você pode dizer amém? O terreno do inimigo tem inimigo. No terreno do inimigo tem inimigo. Vamos para Neemias 3. Eu vou trabalhar no 3 e um pouco do 4 hoje, porque nós estamos no segundo dia. Queridos, eu não vi ainda na Bíblia um líder como Neemias. Neemias morava a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Ele não era de Jerusalém. Ele não era um cidadão de Jerusalém. E ele ficou sabendo como é que estava Jerusalém. E ele se levantou para lutar por Jerusalém. Você sabia que você tem o seu Jerusalém? Você tem alguma coisa para restaurar na sua vida? E Deus espera que você levante. Que você se levante como cabeça. Escuta só o que eu vou dizer nessa noite. Alguém da família que você está aqui, a família que está aqui representada, alguém da tua casa precisa se levantar como cabeça, precisa se levantar como direção. Aprove a Deus, há 30 anos atrás eu me levantar como cabeça, para dar direção para minha casa, para puxar a minha casa, para restaurar o Jerusalém da minha casa, para restaurar os muros da minha casa. Querido, alguém na tua casa precisa se levantar como cabeça. Neemias se levantou, um único homem se levantou, e ele estava muito confortável, mas ele se levantou pela família dele, ele se levantou para Jerusalém, ele se levantou pelo povo de Deus. Então, só para começar, eu quero te dizer, querido, que você tem que ser líder, você tem que se levantar, você tem que ser ousado, estratégico. Você não pode ser um crente meia boca, uma família meia boca, aonde que ninguém ali se levanta, ninguém se posiciona. Pastora, mas está tudo destruído, mas você está aqui, e você está posicionado, e as coisas vão se restaurar. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de um cabeça que escute Ele, que guie a sua casa, e guie a sua família. Se você tem alguém do teu lado, diz assim: deixa de ser frouxo, te levanta, para de culpar os outros, para de fazer de conta que está de pé, porque muita gente vem para a igreja e acha que está de pé, mas não está de pé na oração, não está de pé na decisão,
não está de pé nos compromissos com Deus, não está de pé no jejum, na busca. Queridos, em Neemias 3, Neemias também tinha várias características. Uma das coisas que Neemias sabia fazer era se relacionar. Neemias 3 fala de uma equipe enorme que ele juntou. Ele juntou uma equipe tão grande que uma equipe de sacerdotes, sumo sacerdote colocou a mão no muro e nas portas. Levita colocaram as mãos no muro e na porta. Ourives, que mexia com ouro, foi lá, colocou a mão no muro e nas portas. Ele levantou todo mundo. Ali não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha membro, não tinha ourives que trabalhava com ouro, não tinha levita, não tinha nada. Ele fez uma equipe, um grupo. A primeira coisa que eu e você temos que entender, que nós temos que destruir, nós temos que identificar se não há rachaduras no nosso muro de desunião. Porque rachadura de desunião, Deus não consegue entrar. Talvez você é uma casa que está aqui, talvez você está aqui com o teu cônjuge ou não. Mas você talvez é uma casa que esteja aqui e você representa a tua casa e não tem união na tua casa. Se não tiver união na tua casa, então a primeira rachadura que você tem que estruturar e erguer nessa noite é a rachadura da desunião. Você tem que fazer unidade, porque sem unidade não tem como Deus abençoar. Seja lá na tua casa, começar na tua casa, mas no ministério também, na igreja também, nos relacionamentos também. Então a primeira coisa que Neemias fez uma equipe, e todos trabalhavam unanimemente, cada um no seu posto, cada um no seu lugar que era para edificar. Talvez você está aqui, homem, e existe partes do teu casamento que não é da tua esposa fazer. Não é para tua esposa fazer, é para você fazer. Existe rachadura lá na desunião que é tua, é culpa tua. De repente você está aqui como pai, como mãe, existe rachadura lá nos teus filhos que não é dos teus filhos, é de você. Talvez exista rachadura nos filhos que você também, filho, precisa reconstruir. Então desunião, querida, é a primeira chave que Satanás ele tem acesso livre. Escuta, Jerusalém estava 142 anos destruída. O inimigo já tinha tomado tanta vantagem naquela cidade. Talvez você está aqui, o inimigo já tenha tomado tanta vantagem, anos após anos, geração após geração, na tua família. E você diz assim, isso aí é assim mesmo. Isso aí não vai dar certo mesmo. Não, porque meu avô era assim, meu pai era assim, meu tio era assim. Existe, querido, existe um tempo e Deus veio restaurar a tua casa. Deus, ele deseja restaurar a tua família. Ele quer fechar as rachaduras. Então, antes de eu começar aqui, o que Deus tem, a Neemias, no capítulo 3, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote com seus irmãos, e os sacerdotes edificaram a porta do gado. Cada porta, são 10 portas que tem aqui. Cada porta tem um significado. A primeira porta é a porta das ovelhas, a porta que Jesus tem que entrar. A segunda é do peixe, das almas. Eu não vou falar sobre portas agora. Eu não vou trazer esse estudo para vocês sobre porta. Mas eu quero te dizer, querido, que você, como cabeça de Deus na tua casa, principalmente os homens, se os homens entendessem que eles podem conduzir a casa deles a triunfo. Se os homens entendessem, eu sei, queridos, que tem homens que não estão na igreja aqui hoje, tem só mulher, e aprove a Deus ser uma mulher na frente de vocês que lutou muito tempo para a casa ser restaurada. Mas se os homens que estão aqui ouvindo pela internet ouvisse que está na tua mão, sabe, ser o condutor da tua casa para Cristo, para as coisas de Deus, para a união, não teria tanto fardo, tanta intriga, tanta briga lá na tua casa. Porque Deus te chama como sumo sacerdote, para você levantar a tua casa. E a palavra de Deus diz que eles foram, olha só, sabe o que aconteceu? Do 3:2, olha o 3:2, e junto a ele, a única vez que está junto a ele é no 3:2. O que é isso? Primeiro tem junto a ele, e depois tem ao seu lado, e depois tem entre. Se você ler ali o capítulo 3, estavam junto a ele, ou seja, junto com Neemias,
Depois, ao lado dele, e depois entre ele. Isso significa união, cercando todo o território do inimigo para Satanás não entrar. Não adianta, meu amado, você fechar uma porta aqui, presta atenção, e deixar outra aberta aqui. Pastor, a minha porta é no casamento. Vai restaurar o teu casamento, vai orar pelo teu casamento, vai jejuar pelo teu casamento. Pastor, a minha porta é nas finanças. Vai ser dizimista fiel, vai orar a Deus, vai entregar o que é de Deus, não rouba mais o que é de Deus. Enfim, eu não sei qual é a tua porta, mas se for lá na frente, se for aqui do lado, se for atrás, você tem que fechar. Se for muro rachado, que Deus falou contigo, que você tem um propósito em Deus, que você tem um chamado em Deus, e você está totalmente desviado do chamado, volte para o ministério, volte a trabalhar para Jesus, sirva o Senhor, porque o muro está rachado. E aqui está dizendo, eu vou até ler para vocês anotarem em casa, tá? Que eu anotei aqui. No 3:2 é junto a ele. No 3, do 1 ao 15, ao seu lado. Do 3, do 16 ao 31 é depois dele. E no 3:32 entre eles. O que significa, pastora? Todo o ambiente estava cercado. Aonde que Satanás tentava entrar, presta atenção, tinha alguém reparando. Aonde que Satanás tentava entrar, tinha alguém reparando. Tinha alguém arrumando o muro, tinha alguém consertando, tinha alguém tapando o muro, tapando a porta, levantando as portas. Então escute, não adianta você fechar só o que tu vê lá na frente. Tu tem que fechar todas as rachaduras que está em tua volta. Na frente, do lado, atrás, você tem que fechar. Começa hoje. E eu quero dizer que se você não tiver união no casamento, a palavra de Deus diz uma coisa: se você vier trazer uma oferta e você tem uma contenda contra o teu irmão, primeiro tu vai arrumar a casa do teu irmão, porque Deus não aceita a oferta, Deus não aceita a oração se o teu coração estiver sujo de relacionamento. Então cuida disso. Sem unidade não se fecha brecha nenhuma. E a unidade se começa esposo e esposa, pai e filho. Não adianta, talvez tu está patinando. E Satanás encontra sempre um jeito de entrar na tua casa. Porque, me perdão da palavra, de repente você dorme virado um bumbum para cada lado. E Satanás toma vantagem. Então precisa isso. E eu quero falar sobre 3 pontos importantes ainda no número 3. No capítulo 3, 3:5. Presta atenção também, outra oposição. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres não meteram seu pescoço, o seu trabalho no serviço do Senhor. Os tecoítas, eles se levantaram, e no 3:27, olha só que eu quero falar algo para você aqui. Vê se é o 3:27, tecoítas 3:5. No 3:27. Depois repararam os tecoítas, outra porção de fronte à torre grande e alta até o muro do Ofel. Por que eu estou lendo esses dois? O capítulo 5 e o versículo 5 e o versículo 27. Os tecoítas eram um grupo de Tecoa. Eles não estavam ali em Jerusalém, eles vieram reparar o muro, presta atenção. Só que o nobre, o chefe deles não quiseram reparar. E eles foram sozinhos. Eles decidiram ouvir Neemias e foram. Talvez você começou a reparar, você começou a enfrentar a guerra, e tem alguém muito perto de ti, talvez superior, talvez do lado, talvez na tua casa, que não quer, não vai. Vai você, porque se Deus deu uma palavra, vai você. Se eu fosse escutar o meu marido, eu estava no mundo, porque ele não queria nada com a igreja, ele não queria nada com Jesus, ele não queria nada. Sabe, às vezes eu fico olhando as mulheres bem tolas, elas dizem assim: mas o meu marido não vai, eu não vou. Vai tu. Aí às vezes o marido: a minha mulher não vai. Vai tu. Primeiro porque a salvação é individual, e primeiro que alguém tem que se levantar como cabeça. Os tecoítas, os nobres, não foram. E sabe o que eles não fizeram só o que era deles no 3:5, eles fizeram além. A palavra de Deus diz que foi o único grupo que, além de reparar onde que eles estavam, eles repararam aqui fora também, um lugar que não era para eles repararem, eles foram também. E eles não tinham ninguém, nenhum líder chamando eles. O nobre, que era o líder deles, não
não quiseram obedecer Neemias, mas eles fizeram além. Sabe por quê? Porque a obra é tua, Deus está te chamando, Deus está te levantando. Você não precisa inventar desculpa. Ai, mas eles não vão. Ai, mas eles não querem. Olha, gente, eu tenho pavor de gente frouxa. Pavor. Sabe por quê? Porque se nós fosse na nossa força, nós somos fracos sim. Nós somos fracos sim. Mas a gente não vai na nossa força, a gente vai na força do Senhor. Antes de eu descer desse carro, eu estava orando antes de chegar aqui. Eu disse: Deus, eu não tenho nada para dar, mas em Ti eu vou lá alimentar esse povo. E eu vou colocar fé no coração desse povo. Aleluia! Aleluia! E no 3:12, toda a família, e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Lá em Jonas, diz que quando Nínive soube que Deus ia destruir, né, a cidade, sabe o que o rei de Nínive fez? Ele botou a família para jejuar, ele botou a igreja para jejuar, ele botou o gato, o cachorro e o animal para jejuar. Bota a tua casa para jejuar, bota os teus filhos para jejuar, bota os teus filhos para orar. Dá tarefa de oração para a tua casa, para os teus filhos, porque eles ficam na TV, eles ficam lá no celular. Por que você não diz: agora nós vamos orar? Dobra o teu joelho, você e as suas filhas, você e sua casa, você e sua família. Te levanta, nem que tu bote o gato jejuar, bota o cachorro jejuar, faz alguma coisa, mas te levanta, queridos. Não dá para você ir lá ter 15 minutos de oração e a tua família no TV, a tua família no celular. Ai, querido, não. Eu lá em casa, sinceramente, quem sabe, quem mora comigo sabe, eu não começo uma oração se tiver uma TV ligada. Eu não começo uma oração se tiver 2 ou 3 conversando lá na cozinha. Não, a hora de orar é a hora de orar, a hora de buscar é a hora de buscar. Aqui o maioral não era pouca coisa, não. Era um nobre da cidade, o maioral. Ele reparou, ele foi lá botar a cara no pó. Ele foi pegar os escrombos. Ele foi pegar. Ele ajuntou a poeira. Ele cavou e ele botou as filhas. Ai, meu pai, mas eu tô com a unha. Eu fiz a unha hoje. Como é que eu vou mexer nesse barro? Como é que eu vou mexer nesse pó? Querido, Neemias disse: olha, a unha tu cuida depois, mas que tu vai restaurar, tu vai restaurar. E eu quero falar para os pais aqui: te levanta como Neemias, bota a tua casa para orar, bota a tua criança para orar, chama, queridos. Diga assim: vamos orar pelo tio, vamos orar pela avó, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela finança. Deus escuta, meu amado. Se o diabo pega animal, Deus também, querido, bota até animal para jejuar, querido, que Deus está vendo o teu compromisso com Deus. É só ler o livro de Jonas, que você vai ver que o rei de Nínive botou os animais para jejuar, querido. Olha a tamanha importância de compromisso com Deus. Você quer restaurar esse muro como? Se você nem ora, se você não bota a tua família para orar, para jejuar, se o teu filho fica vendo qualquer coisa na TV, ou talvez até dormindo com namorada dentro da tua casa, se o pecado está lá, Deus não entra, querido, porque Deus não se mistura. A palavra de Deus diz em Isaías 59, presta atenção. Eu sei que você estava esperando outra palavra, mas eu vou seguir os 5 semanas para nós chegar na reconstrução do muro, passo a passo. Isaías 59, 1 diz assim: que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa te ouvir, né? Ele está muito perto, mas a única coisa que ele não consegue atingir é quando existe uma parede de pecado. Então não tem como reconstruir muro se tem uma parede de pecado. Não tem. Como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai fazer? Amém, gente? Você está aí de verdade? Eu acho que é em Jonas 3:7. Bota aí, dá para eles ver. Quando Jonas foi avisar a cidade de Nínive que ela ia ser destruída, que Deus ia dar cabo nessa cidade, fez uma proclamação, o rei, e se divulgou em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhe dê pasto e nem água. Jejum. Isso aqui é jejum. Isso aqui é jejum. Pastora, mas eu não vou tirar a comida da minha criança. Tira o doce então. Diz: nós estamos de jejum. Tira a TV. Nós estamos de jejum.
Teus filhos têm que saber que você está lutando pela tua causa, pela tua casa, pelo teu casamento, pelas tuas finanças. Como é que o teu filho vai entrar? Como é que a tua casa vai entrar se você não passa para ele a visão que Deus está passando para você? Tem que entrar no mover. Você está aí comigo? Diga amém. Glória a Deus. Agora vamos para Neemias 4. A primeira pressão que Neemias teve, essa pressão ela é violenta. Sabe, quando a gente se levanta para edificar muro, a gente é perseguido. Quando a gente se levanta para dar crescimento do reino de Deus na nossa casa, tu pode ter certeza que as pedras vão começar a vir. E a primeira pedrada de Satanás é jogar pressão emocional. Talvez antes de você ter que vencer as coisas externas que está ali, você tem que vencer você mesmo. Você tem que estruturar você mesmo. Você tem que fechar as rachaduras da baixa autoestima. Você tem que fechar essa síndrome de medo, de achar que tudo não vai dar certo. Talvez você tenha que tirar esse óculos de Satanás, porque ele vai vir com tudo. Ele vai vir com tudo. E primeira coisa que ele faz, Romário, pasme você, ele começa a botar pressão emocional, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir, que você é fraco, que você não pode nada. Então não adianta você querer estar lá no meio da campanha, lá no último dia da campanha, se você não se fortalecer agora e entender quem você é em Deus. Muitas pessoas não conseguiram nem vir hoje. Quantas pessoas não conseguiram vir na campanha hoje? Algumas, não deu, é chuva, mas algumas, Satanás já venceu. Pastora, está dizendo que as pessoas que não estão aqui estão possuídas? Não. Satanás venceu na pressão psicológica. Eu entendo que eu sou forte, eu entendo que eu fico de pé quando eu não sou vencida, presta atenção aqui, na pressão psicológica. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Você começou uma obra muito forte e você atraiu ódio mortal de Satanás. Você atraiu, quando você disse: eu vou me levantar para essa campanha, eu vou fazer, eu vou terminar, essa brecha vai ser fechada. A primeira coisa, você atraiu um ódio mortal de Satanás. E você não queira ver Satanás com raiva. Vocês imaginem um pitbull, que você entra numa casa e ele vem com tudo em cima de você. É assim. Você se levantou para fazer algo em Deus, principalmente construir em Deus. Ele se levanta com ódio. Outra coisa, aqui você ouviu que ele disse assim, ó, ouvindo Sambalate. É aí que eu volto lá no início. Tem pessoas que se levanta para orar ou vem para uma campanha dessa e acha que Satanás não está vendo. Tem gente que acha que Satanás não está vendo. Eu vou contar aqui. Outro dia eu estava numa casa de uma pessoa, eu peguei lá um objeto para jogar no rio. E eu esqueci no meu porta-mala do carro, e era um objeto consagrado a Satanás. Eu esqueci. Sinceramente, naquela noite eu não dormi. E eu esqueci que tinha um objeto ali dentro. No outro dia, o meu marido, eu lembrei e falei para o meu marido colocou no carro dele para jogar fora. Era um objeto consagrado a Satã. Eu já tive sonho com esse objeto. E no outro dia, meu marido esqueceu de jogar fora no carro dele, no porta-mala. Domingo, quando a gente estava saindo, ele parou num rio bem longe da nossa casa. E ele parou e encostou no rio. E a hora que ele foi jogar esse objeto no rio, na hora, Deus me falou: puxa ele para cá, porque o diabo quer jogar ele também junto para o rio. Eu fui na beirada do rio, peguei meu marido, segurei, e eu disse: bem, fica para cá, porque junto com esse objeto, o diabo quer que você caia no rio também. O diabo não brinca. O diabo não brinca, meu amado. Ele está 24 horas não é para te botar medo, não é. É para que você saiba que você está no terreno do inimigo e você tem que lutar e você tem que se levantar. E ele escarneceu. Sabe o que escarneceu? Debochou. Ele é perito em deboche. Ele é perito. Ele começa a debochar. Campanha?
Que é isso? Tu vai fazer essa campanha? Tu vai querer mexer nas tuas finanças? Tu nunca vai dar nada. Tu nunca vai mudar. Tu nunca vai pagar tuas contas. Ele começou a escarnecer, zombar. Ele é perito nisso. E sabe de uma coisa? Tem gente que na primeira escárnio de Satanás e levante de Satanás, acabou, desiste de tudo. Por isso que quando eu comecei a campanha aqui na quarta-feira, eu disse: você vai amarelar ou você vai até o final? Você vai parar ou você vai até o final? Porque ele vai zombar. Efésios 6 diz que ele joga dardos inflamados. Se você está com ferida aberta, ele vai botar pus para fora e você não vai querer mais nada com a vida. Nós estamos em guerra. Jesus disse: eu vim trazer espada. Espada é para lutar. Nós estamos em guerra. Queira você nessa campanha ou fora dela, nós estamos em guerra. E você precisa vencer essa pressão psicológica. Você está aí comigo? Ele tentou Elias foi para a caverna depois de vencer lá, matar os profetas de Baal, com uma fala de Jezabel. Jezabel disse assim para ele: amanhã, essa hora, os corvos vão te comer, Elias, tu vai morrer. Uma fala de Satanás, profeta Elias, que tinha destruído o altar de Baal, uma fala, ele foi para a caverna se esconder. Satanás foi para o monte com Jesus, depois que Jesus saiu do batismo, e tentou Jesus. Tu acha que ele não vai te tentar? Ele está me tentando, ele tenta você. O problema é que se você estiver firmado em Deus e firmado na rocha, tu não vai ceder às tentações de Satanás. Por isso que você tem que se conhecer. Por isso que tu tem que saber dos teus limites. É por isso que tu tem que curar essa alma aí feridenta, essa baixa estima, essa alma amassada, que ninguém pode falar nada. Talvez tá até começando uma reconstrução na tua casa, mas um pé de galinha é uma sopa. Talvez o teu filho já apareceu e já está mostrando algumas certas mudanças, mas você não consegue enxergar, porque a tua alma está amassada. Essa pressão psicológica você precisa vencer. Você precisa vencer a pressão psicológica, senão você não vai chegar no fim dessa campanha. Talvez nessa noite a tua pressão seja aqui no 4:2. O 4:2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Vão permitir isso? Sacrificarão? Vai acabar num só dia? Vivificarão os montões de pó de pedra que foram queimadas? Satanás, ele faz motim. Ele reúne pessoas. Ele junta pessoas para ficar contra nós. Ele tem os seus exércitos. Pastora, mas olha só, agora está todo mundo falando isso. Pastora, mas agora está todo mundo dizendo isso. E sim, Satanás faz os seus reuniões de conselho. Ele vai a público. Ele agora vai se levantar e vai dizer que tu é fraco, que tu nada vai conseguir. E sabe o que ele disse ali? Eu acho tão interessante você entender isso. Ele disse assim, eu destruí Jerusalém 140 anos. Eu destruí a tua casa até aqui. Eu destruí os teus filhos até aqui. Sabe, está um monte de pedra aí, tudo destruído. Não tire o foco da pedra, não. Foque nas cinzas. Como que vocês vão levantar as cinzas? Como é que tu vai levantar aquele filho na droga? Como que tu vai levantar? Tu é fraco. Olha só. Por isso que eu digo, gente, não é vir aqui colocar pedra no muro. É entender que Satanás vai fazer jogatina. Ele vai se levantar. Ele vai fazer mutim contra você, famílias inteiras. Reunião. Ele vai juntar os seus exércitos. Ele junta pessoas contra nós. Isso é fato. Isso é fato. Pastor, eu não estou gostando dessa pregação. Não é boa. Não é boa. Eu queria muito aqui falar outras coisas, mas eu preciso chegar no final dessa campanha, você entendendo com quem você está lutando. Com quem que pegou a tua família geração em geração. As tuas finanças. Era 140 anos que tinha montão de pedra, portas destruídas. Só cinza em Jerusalém. Eu não sei quantos anos a tua finança não anda. A tua família não anda. O teu casamento está travado. Eu não sei quantos anos você luta contra o vício. E ele vai fazer você olhar para aquilo ali
E vai fazer você olhar para as cinzas, para os montes de cinza. Ele vai dizer, pode olhar aqui um montão, nunca deu certo e não vai dar. Quem já teve essas setas essa semana que passou agora? Só eu? Ó, viu um monte. Quem que o diabo já falou na mente assim, ó, não vai dar, não adianta. É o papel dele. Ele faz isso. E deixa eu falar uma coisa para você, ele vai continuar fazendo. O problema é quem você está firmado, em quem você está firmado. É não dar trela para o diabo, é saber, queridos. Neemias, ele já estava com a madeira, lá no capítulo 2, ele já estava com a madeira, com as portas, com os ferrolhos, ele estava com todo o material para reconstruir. E Satanás se levantou para fazer ele olhar para a destruição. Escuta o que a pastora está dizendo nessa noite. Deus já te deu todos os recursos para reconstruir essas rachaduras na tua vida. Se você não tirar os olhos do montão de pedra, da destruição, das coisas ruins que Satanás fez até agora, dos lixos que está aqui, e colocar o olho para cá, você não vai sair daqui. Talvez até agora, até você entrar aqui hoje, você estava olhando para os montes de pedra que Satanás destruiu. Estava olhando para a destruição. Se eu tivesse olhado porque Satanás fazia com o meu marido e com a minha casa, e se eu tivesse tirado o foco das mãos de Deus, que já estava com a ferramenta, com a madeira para reconstruir, eu ficasse olhando para cá, essa igreja não existia, meu casamento não existia e não existia nada disso aqui. Deus te convida nessa noite a tu não olhar mais para a maldição hereditária da tua casa, não olhar mais para a destruição do teu lar, não olhar mais para os monturos, os montes de lixo que Satanás fez na tua vida, na tua geração. Deus te convida essa noite para orar, para olhar que Ele já está preparando a reconstrução. Quem está entendendo nessa noite? Vão fazer montões de pedras, de pó, que foram queimados? Satanás disse assim: tu acha que esse montão de pedra aí tu vai resolver alguma coisa? Que esse homem aí que só bebe? Que esse filho que não quer nada? Ele está falando isso. Esse cara que não sai do bar? Esse casamento destruído? Não tem mais jeito. É um montão de pedra. Não dá mais. Se hoje à noite, você tirar o óculos do diabo da sua vida, da sua geração, e colocar o óculos de Deus, eu tenho certeza que no final dessa campanha não vai ficar uma rachadura. Eu creio nesse Deus, eu creio. Tudo que Satanás quer, eu até escrevi aqui, ele quer que você foca no estrago. Ele diz: eu derrubei tudo, eu tenho acesso livre, você não vai conseguir nada. Olha os montes de pó, olha o que eu fiz. E tem gente só olhando para isso, só olhando pelos entulhos. Pastora, tá ruim. Eu sei que tá ruim, eu sei. Só que você tem que desfocar daqui, ó, do estrago. Deus está mandando falar para alguém nessa noite: desfoca do estrago, desfoca do estrago e foca na reconstrução que está na mão de Deus para a sua vida. É profético essa noite. Segundo dia de campanha. Para de ir nas tuas forças. Para de achar que sempre botar uma desculpa. Para. Isso é Sambalat e Tobias falando no teu ouvido. Porque o Deus que eu sirvo, Ele diz: não há nada impossível para mim. Eu sirvo um Deus do impossível. E no 4:3, olha só. Estava com ele Tobias, amonita, mais 2 enviados de Satanás. E disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Escuta, como é que vai derrubar facilmente o muro de pedra? Pedra fala de rocha, pedra fala de Jesus Cristo de Nazaré, pedra fala de edificação na rocha. Escuta, talvez Satanás ele está soprando assim: não, ele até vai para a igreja, mas não vai durar. Ele até pode ir na igreja, mas depois ele vai voltar para o vício. Ele vai voltar para lá, porque Satanás está dizendo assim: não, você pode até conseguir por um tempo, mas depois eu derrubo tudo de novo. Sabe, queridos? E essa voz também é do diabo, porque desde o dia que meu marido se converteu, ele é um verdadeiro cristão, isso já tem 17 anos
Quando Deus ele faz a obra, querido, ele termina a obra. Ele vai até o fim. Talvez alguém está aqui olhando para mim hoje, tá? E disse assim, mas o meu marido, mas a minha vida, isso é voz do diabo. Deus não faz nada incompleto. Tudo que ele faz, ele termina, querido. Deus não faz alguma coisa hoje para desmanchar amanhã. Ele disse assim, olha, vocês são fracos, ainda uma raposa vai passar, uma raposa. Querido, ainda que a raposa passe, raposa simboliza o Satanás mesmo, querido. Porque tudo que é edificado na pedra, na terra, pode passar um leão que não vai derrubar. Tem gente olhando para mim nessa noite, eu preciso dizer para essa pessoa, você está com medo que o teu marido volte para o mundo, que a situação piore. Enquanto você tiver dúvida, você tem que fechar essa noite, presta atenção. Fecha essa noite a rachadura da dúvida. Dúvida não opera milagres. E eu preciso falar de novo. Existe muita rachadura da dúvida aberta. Talvez o muro na tua casa é a dúvida, é o medo, é a insegurança. E eu te digo, quando você conta com você, quando você conta com as pessoas, você pode se sentir seguro e com dúvida. Mas quando você conta com Deus, querido, não pode ter dúvida. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. É o firme fundamento. O que você está esperando? O que Deus falou para você que vai restaurar? O que Deus disse? Presta atenção aqui que é forte o que Deus manda dizer. Para de se lamentar. Para de botar o óculos de inimigo. Para de ir na onda de Satanás dizendo que vai ser destruído de novo. Ele é perito em colocar dúvida, ele é perito em colocar medo, ele é perito em escarnecer. Sabe, querido, se nós queremos começar a construir um muro, reconstruir o que está quebrado, primeiro a gente precisa se reconstruir. Se reconstrua na fortaleza que é Cristo. Sabe, queridos, eu não tenho mesmo dúvida de nada do que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha terra, em Morro da Fumaça. Nada, eu não tenho uma dúvida. Por quê? Se eu tiver um grão de dúvida, Deus não opera na dúvida. Talvez o muro da rachadura essa noite é a dúvida. Pastora, mas não deu certo. Não deu porque tu não firmou na rocha. Agora firma na rocha que dá certo. Pastora, mas o meu pai, pastora, mas a minha mãe, esquece. É um novo tempo para você. É um novo tempo para nós como igreja. É um novo tempo como família. É um novo tempo de prosperidade. Salmo 2 diz que o melhor dessa terra é nosso. O melhor dessa terra é nosso. Querido, não é para um crente, um cristão comer migalha, não é. Restaure. Restaure nessa noite o muro da dúvida. E Deus está falando muito sobre isso. Muito. E quando Neemias, ele recebeu essas afrontas todas, ele não foi lutar com Tobias, com a Amonita, o Gesem. Ele não foi, cala a boca, Satanás. Deus já falou comigo. Não, querido, você não precisa lutar com o diabo. Você não precisa lutar com o diabo. Por isso que eu digo, você sabe quem que rege a tua vida? Você sabe quem é o Senhor da tua vida? Você sabe para que Ele te chamou? Aonde que Ele quer te colocar? Sabe o que acontece? Olha o que Neemias fez, olha aqui. Ouve, ó Deus, que nós somos tão desprezados, e caia seu opróbrio sobre sua cabeça, e faze com que sejam um despojo na terra do cativeiro. Ele disse, Deus, olha, nós estamos sendo afrontados, nós estamos sendo desprezados. O Senhor disse que ia restaurar meu casamento, o Senhor disse que ia restaurar minhas finanças, o Senhor disse que ia restaurar o relacionamento eu com meus filhos, ministério. E eu estou sendo afrontada, eu estou sendo envergonhado, Deus. Ele entregou para Deus. Ele não foi correr na vizinha, ele não foi para a mídia, ele não ficou emburrado, ele não parou de construir o muro, ele não fez guerra em casa. Ele entregou para Deus. E aqui está dizendo assim: e não cubras a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o teu pecado.
pois que te irritaram de fronte aos edificadores. Deus, não é para mim que ele está se levantando, Satanás, Deus. É contra a edificação que o Senhor mandou eu fazer. O Senhor mandou eu fazer a campanha, o Senhor mandou eu edificar esse muro, o Senhor já deu estratégia. Então Satanás não está se levantando contra mim, Satanás está se levantando contra ti, Senhor. Age a meu favor. Davi disse assim para Golias: tu vem contra mim com lanças e pedra, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi disse: não foi contra mim que tu está contra o Deus que eu sirvo. Então contra o Deus que eu sirvo, tu não vai vencer. Quando você entender que a tua luta não é para você guerrear com Satanás, é para você obedecer a Deus e transferir para Deus tudo que está acontecendo e seguir na construção, você vai chegar nos 52 dias que Neemias chegou, totalmente restaurado. Finanças, ministérios, as portas de Jerusalém, tudo que tivesse para restaurar em Jerusalém foi restaurado. Você está comigo? Neemias, ele rasgou o coração. Esse período da campanha, eu até anotei aqui também, é muito importante. Agora nós entramos em guerra. Nós estamos no campo da batalha do inimigo. E a maior batalha, primeiro, é a pressão psicológica. Depois é a dúvida que Satanás vai colocar no teu coração. Se você vencer essas etapas todas, vai ficar fácil de resistir. Primeiro você tem que vencer você mesmo. Você mesmo. Você tem que vencer. Pastora, por que a pastora não desiste das coisas? Quem me conhece sabe que eu não desisto de nada. De nada mesmo. E eu continuo sendo uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem poder nenhum em si mesma. Duas coisas: quando Satanás falou que eram os fracos judeus, nós somos fracos mesmo. Nós só somos fortes em Deus. Quando você se estabelece essa fortaleza em Deus, você começa a restaurar a sua vida. Eu vou orar em cima dessa palavra. Eu já encerrei porque eu quero orar mais hoje. Eu quero ficar orando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é unidade. É juntar em união. Capítulo 3 de Neemias. É juntar em unidade a tua casa em oração. Mulher, homem que estão aqui. Você, mãe que está aqui. Coloca a tua casa para orar. Tenha momento de oração. Coloca as pessoas da tua casa para orar. Para, mãe. Sabe, às vezes eu vejo na Kids, nas juniores, que estão tudo lá na intercessão. As nossas crianças não estão aqui na igreja de 6 a 13 anos, porque estão lá no grupo da intercessão com a Bruna. Estão todos lá orando. Eu vejo que pais, às vezes, o filho quer orar. O filho chega em casa com motivo de oração. O filho quer vir para a igreja. E o pai e a mãe não têm tempo. Não para orar. Não para buscar. Deus pode usar sua criança de 6 anos de idade. Um dia, eu estava na pior miséria. Nós tínhamos perdido, nós só de casas próprias, a gente perdeu 8 quando a gente conheceu Jesus. A gente perdeu tudo que tinha. Porque muitas coisas tinham sido construídas sem a direção de Deus. Com dinheiros ilícitos. Com venda de bebida alcoólica. E quando a gente conheceu Jesus, a gente perdeu tudo. E a gente só não perdeu uma casa que a gente morava porque a mulher tinha separado do marido e estava embargado na justiça. E aí depois o gaúcho conseguiu pagar quase 2 vezes essa casa para a gente ficar com ela. E num dia, ao meio-dia, perto do meio-dia, eu estava chorando fazendo comida para minha filha. A minha filha, eu acho que ia fazer 5 anos. Eu acho que ela não tinha 5 anos ainda. E eu estava chorando no fogão, porque a miséria tinha batido na minha casa. A gente estava passando por dificuldades financeiras terríveis. E o meu marido totalmente nas trevas, totalmente no oculismo, não enxergava nada. Naquele dia que eu estava fazendo ali, a Luana está aí, cadê a Lu? A Luana estava lá comigo. E ela ia fazer 5 anos. E eu preparando ali a comida, porque ela e o Otávio já iam para a escola. E de repente tinha um degrauzinho. Ela desceu o degrau da sala e ela veio perto do fogão e ela disse: mãe, já vi que não era ela, uma voz bem forte. Ô mãe, Jesus está dizendo assim, que vai passar. Não chora mais não, mãe. Ela não tinha me visto chorar. Eu estava virada para o fogão. Não chora mais não, mãe.
tudo vai passar. A mãe vai ver que tudo vai passar. Então como que Deus não usa uma criança? Eu tranquei o choro, a minha fé aumentou, e ali eu comecei a buscar mais ainda. Então, querido, às vezes Deus está falando do lado da tua casa, com as tuas crianças, com teus filhos, e você não está enxergando porque você está muito atribulado. Desliga essa televisão. Começa uma unidade de oração na tua casa, na tua família, no quarto. Ora com teus filhos. Coloca os teus filhos para jejuar. Coloca a tua família para orar. Unge a casa, unge os portais. Começa uma vida de união. Sem desunião, sem união, tu não vai conseguir restaurar nada. Pode orar, pode ficar 10 anos aqui, não vai restaurar nada. Agora, quando você se une em oração, você vai ver que as coisas vão mudar. Depois você tem que vencer a pressão psicológica. Satanás vai te escarnecer, vai zombar de ti. Ele tem ódio mortal da igreja. Ele tem ódio mortal da nossa vida. Ele vai se levantar na tua mãe, no teu pai, no teu tio. Ele vai se levantar, ele vai fazer reunião contra você. Você tem que vencer psicologicamente. Você tem que ficar firme. Depois você tem que vencer a dúvida. Ele vai colocar dúvida. Ele vai dizer, ainda que tu restaure, ainda que o teu marido vá para o louvor, ainda que o teu marido vai ser um pastor, ele vai ser destruído e eu vou quebrar tudo de novo. Ele vai colocar dúvida. Você precisa vencer essa fase. Então esse segundo dia de campanha é para a gente vencer esses obstáculos. E semana que vem eu vou falar que a gente já vai chegar na metade do muro. E na metade do muro, quando Satanás começa a ver a metade, sabe por quê? Diga por quê, pastora. Diga por quê, pastora. Porque hoje ele já está vendo mais uma etapa. Hoje ele já está vendo mais uma etapa que você está vencendo a depressão psicológica. Você não está voltando em casa a chorar. Você está vencendo, você está orando, você está buscando. Mesmo com ódio, mesmo com tudo, você transfere para Deus tudo o que está acontecendo. Agora, semana que vem, quando ele vai começar a ver os muros já pela metade, as estratégias dele vai aumentar, o nível da batalha vai aumentar, sabia disso? Quanto mais você sobe o reino de Deus na tua casa, na tua família, as batalhas aumentam. E eu vou te ensinar a tu vencer o muro pela metade. Aplaude o Senhor. E agora na música do tema da campanha, você vai grudar nessa família que está do teu lado aí, essa pessoa que está do teu lado aí. E você vai orar como família. Se não tiver família, gruda do lado de alguém. Os obreiros que têm família, fica junto da família. Fica junto da família, obreiro. Já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Vai falando, vai orando. O teu filho tem que saber o que você está orando. A tua família precisa saber o que você está orando. É todo mundo junto, vamos. E como
Pode cantar baixinho, escuta. Fecha os teus olhos. Se você tiver determinado comigo, eu me coloco como Neemias nessa campanha. Eu não vou abrir mão. Deus determinou que ia ter vitória nas casas, ia romper finanças, ia romper famílias convertidas, ministérios. Deus quer levantar ministérios aqui. Não abre mão. Se você não abre mão comigo, querido, Deus está mandando falar para alguém nessa noite: para de olhar para as cinzas, para de olhar para o lixo, olha para a mão de Deus, que Ele já está com a reconstrução na mão. Ele já está com a madeira, Ele já está com tudo para reconstruir. Meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor. João 10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se ele já destruiu, se ele já fez, acabou o reinado dele. Acabou a destruição. Deus para ti, Satanás. Agora esse povo que está aqui na frente comigo, queridos, para você ter ideia, essa tarde o meu marido passou muito mal. Semana passada fui eu, essa tarde esse dia, meu marido ficou o dia inteiro de cama, porque Satanás não quer que essa campanha ande. Mas nós chegamos aqui, nós estamos terminando o segundo dia. E Deus está mandando te dizer: o que Satanás já roubou, já destruiu, já foi. Agora, o que o Senhor tem para ti é uma vida, e vida em abundância. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu estou aqui com a fé ardendo no meu coração com esse povo que está aqui. Essa campanha vai mudar, vai virar página de famílias inteiras nesse lugar. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós resistimos à pressão de Satanás. Nós fechamos agora todo o complexo de inferioridade, todo o medo na nossa vida. Nós fechamos o muro da dúvida agora. E nós transferimos todas as afrontas do diabo para Deus. E nós vamos chegar aqui na quarta-feira que vem com a nossa construção pela metade. Mas eu tenho certeza que nós chegaremos até o final. Nós chegaremos até o final construídos e restaurados. Se você ler o livro de Neemias, todas as finanças das famílias, toda a miséria acabou a hora que os muros foram levantados. Sexta-feira nós vamos clamar aqui pela campanha. Sexta-feira nós vamos clamar forte. Pai, eu entrego esse segundo dia nas tuas mãos. Eu entrego cada pedido que as pessoas estão fazendo aqui, Pai. Cada momento, cada oração, cada anseio do seu coração. Pai, ali na porta, a hora que eles saírem, os teus anjos vão estar recebendo eles ali, Pai. Os teus anjos e o exército de Satanás, por 7 caminhos, estão fugindo da vida dessa casa, da vida deles, em nome de Jesus. Eu creio no que eu oro, por isso eu falei. Queridos, eu quero que você entenda a pregação dessa noite e você fique firme. Se você puder, você escute de novo. Deus está com você. Deus está com você. E o que era destruído, tu nunca mais vai ver. Em nome de Jesus. É o último dia que tu viu pó. É o último dia que tu viu pedra caída. É o último dia hoje. Em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor.